Oi, gente! Vocês estão achando que é a Cirantão, mas não, tá? É o seguinte, a gente ficou com saudade, né, Aline? Ficamos com saudade de ter vocês, né, com a gente só uma vez por semana. Por isso, estaremos aqui 2 vezes por semana. Saudades de vocês e da gente também de falar um pouquinho, porque nós gostamos de falar, né? E esse programa, esse formato, né, do YouTube, que a gente vai estar no ar toda quarta-feira, ele é sem convidado. Então, a proposta é que a gente traga temas aqui e a gente debata, e vocês também aí nos comentários possam dar sua opinião, dar sugestão de coisas que vocês querem que a gente fale aqui também, no Observatório do YouTube. E a gente vai deixar de enrolar e já vai começar. Amanda, vamos falar de quê? Então, gente, eu vou falar sobre o bebê reborn, né? Que já é um assunto que a gente já vem ouvindo falar e já tem, sei lá, 2 semanas sem parar. E eu fiquei com alguns questionamentos. A gente conhece, né, o bebê reborn. Minha sobrinha, que tem 17 anos, quando ela era criança, ela tinha. Então não é novidade pra ninguém, né? E, enfim, e aí hoje começam as notícias. Primeiro, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi era sobre o encontro de mulheres com bebê reborn. Aí depois também teve a questão do SUS, aí começaram as leis. As leis aí para impedir que um bebê reborn fosse atendido pelo SUS e que não pudesse ficar na fila. E eu fiquei pensando, a sensação que eu tenho é que é um assunto que vem para depreciar a mulher, para diminuir a mulher o tempo inteiro. E é um assunto que é tão colocado na rede social como se estivesse tendo uma epidemia de mulheres que, sei lá, que não quiseram ter filhos, e mulheres que hoje decidiram, não deu tempo mais de ter filho, não sei o quê, aí compra uma boneca. E eu acho que isso é um trem que vem para diminuir a mulher. E se for para pensar, é um assunto que acho que é um nicho tão pequeno. Por exemplo, eu não conheço nenhuma mulher que tem um bebê reborn, que age dessa forma. E aí eu fui pesquisar. Alguém tentou entrar no SUS, né, com a criança? Eu fui ver que tem um caso de uma menina, que é uma adolescente aqui do norte de Minas, que estava no hospital por um outro motivo, visitando um bebê. E lá nesse hospital, ela brincou, fez um videozinho. E aí começam os políticos com esse... Brasil não tem problema nenhum, né? Então eles começam a fazer lei para isso, lei para aquilo, discutir esse assunto. E é um assunto que tá me incomodando até essas discussões, assim, de tipo assim, qual é a realidade disso? Porque eu acho que é um assunto que vem sempre para diminuir a mulher e não é uma realidade que a gente conheça. Eu já li muita coisa sobre isso e vou falar aqui de tudo que eu vi, do que eu concordo. Eu concordo que isso deve ser problematizado a partir do momento que isso impeça essa pessoa de ser funcional na vida, né? Se você tem uma boneca, isso te leva a viver fora de uma realidade, isso já vai ser um adoecimento. Se não for adoecimento, qual o problema de você ter uma boneca? Vai que você... ninguém problematiza os homens que continuam jogando videogame a vida inteira. que colecionam carrinhos. Que coleciona carrinhos. Fazem encontro de carros. Ou que compra carro também. Às vezes fica comprando 300 carros, vive pra comprar carro. E ninguém problematiza isso. Então, por quê? Porque eles continuam vivendo a vida deles. Então, se a mulher continua vivendo a vida dela, qual o problema dela ter uma boneca e brincar de boneca? Um pouco na linha da Amanda, sim, são as mulheres loucas que agora inventaram de ter boneca. Tem a questão do ganho mesmo com isso, de likes, mídia social. Já tem casal divorciando, brigando por guarda de bebê reborn, porque o bebê reborn já tem uma página no Instagram, que já tem não sei quantos membros. Então, o que acontece? Tem essa questão também. Tem gente que tem a questão da pessoa que quer atenção, porque ela tem a boneca, ela não tem a boneca pra brincar dentro de casa. Ela vai com a boneca pra pracinha, pra quê? Pra uma pessoa falar, ela começar a brigar, discutir e ter a atenção que ela quer, né? A pessoa carente. Tem um outro comentário que eu vi ontem, inclusive postei no meu Instagram, da Fernanda Nobre, dessa tentativa de infantilizar as mulheres, no sentido de, primeiro, a questão da boneca, do bebê reborn. Segundo, qual foi o livro mais vendido no mês de abril no Brasil? Bob Good, de desenhar, de colorir. De colorir, verdade. E não é aquela mandala não, tá, gente? São ursinhos. São bichinhos bem infantis. E quem consome isso? Mulher. A maioria é mulher, né? Mulher e criança, mas a maioria, os adultos aí, fica pras mulheres. Outra coisa, acho que é Labubu, nem sei se eu tô falando certo, gente. Um pingente que é um monstrinho que você pendura na bolsa. Principalmente bolsa de grife, custa em média R$1.000. Que as pessoas estão comprando para colocar na bolsa, né? Infantiliza a mulher.
Por quê? Porque aí a gente vai discutir, porque as pessoas vão concordar, não vão concordar, mas para mim também é uma questão importante de se falar. Mas se não gerar adoecimento para pessoa que tá ali, que realmente não tem mais o que fazer, né, Amanda? Eu queria entender onde que tá esse problema todo e essa polêmica toda, porque pra mim, gente, cada um ali no seu quadrado. Quem tem a boneca, né, o boneco, e gosta, né, pode ter o boneco ali. Eu acho que aconteceu muito, foi uma menina que viralizou, acho que foi em São Paulo também, Amanda, que ela levou o neném pra maternidade e quis ali fazer uma consulta, mas ela fez isso por causa de like, por causa de visualizações ali no TikTok. Então ficou muito claro pra mim que as pessoas que têm e que cuidam, né, desse bebê, desse boneco, achando que o boneco é um bebê, elas querem principalmente ter ali essa visualização em rede social, né? Chamar atenção. Chamar atenção. Porque é muito difícil, a gente é incomparável um bebê de verdade, né? E um boneco, né? Por mais que a pessoa queira ali tratar aquele boneco como um bebê, gente, quem teve filho aí sabe como é que é, né, um neném de noite, chorando, trocando o dia pela noite, a gente cansada ali naquele dia a dia, é incomparável, né? Quem tem o boneco, eu acho que é mais para ser vista ali como mãe de um bebê reborn do que a mãe mesmo de um bebê que pode ser um bebê dela, um bebê vivo, né? Eu acho, Amanda, que é muito mais like do que realmente a criação de um bebê como um filho. Porque um filho de verdade tem uns problemáticas aí, né, Amanda? Né, Aline? Tem. Por que só tô te chamando de Amanda, Aline? Aline. Mas a gente Aline, vai, Aline. Eu acho, vamos mudar um pouco de assunto, Amanda, sair um pouco dessa polêmica aí do bebê para cair em outra polêmica. Essa semana também foi falado muito aí sobre uma cena da novela Vale Tudo, que chamou muita atenção. A mãe, né, sempre a mãe, correndo atrás ali do direito do filho, né, e pedindo a pensão alimentícia para o pai, né, na novela é uma diarista que faz, né, que corre ali atrás da pensão alimentícia para o filho depois de anos, né, o menino já está ali com uns 8 anos, se não me engano, e ela pedindo a pensão para o pai. E o que isso causou? Um aumento de número de mulheres, principalmente na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que estão correndo atrás agora de pensão alimentícia para os filhos. Isso é muito bom saber que essas mulheres estão correndo atrás de um direito, né, que é dos filhos, claro, né? E aí vem toda a polêmica e começa, né, a aparecer nas redes sociais os pais, né, que eu nem chamo pai, eu falo que são genitores ali, falando que vai pagar a pensão alimentícia, mas não é para a mãe sair. No luxar, né? No luxar. Não é pra mãe comprar roupa pra ela. Olha, eu pago a pensão, mas eu quero que o dinheiro seja gasto com o meu filho. Gente, será... E pior que tem muito homem que pensa assim mesmo, né? Que a mãe que quer a pensão quer ficar com o dinheiro pra ela. Não! É o direito do filho. É o direito do filho. Uma mãe faz tudo por um filho. E correr atrás da pensão alimentícia, Amanda, é claro, é necessário, porque tem homem, tem genitor que não paga. Claro, e assim, se você faz um filho, tem ali pra você criar, né? E aí a pessoa pensa, geralmente, esses homens pensam, fiz o filho, tá pra mulher. E esse negócio de falar que vai luxar com dinheiro, gente, às vezes o cara dá R$200 de pensão, vai no sacolão, você não consegue fazer nem a compra aí, né? Do mês. Um pacote de fralda, Amanda. Eu achei muito interessante isso, porque eu acho que essa cena da novela, e eu inclusive assisti, ela foi um serviço mesmo, porque foi essa moça ao lado de uma advogada, que é uma amiga dela. Elas entraram no aplicativo e teve o passo a passo de como seria, né, o que era para fazer. E ela, né, essa atriz, que é a mãe lá, ela não tinha conhecimento e nem sabia, nossa, mas eu posso fazer isso? Até porque, Amanda, só cortando, até porque todo mundo acha que precisa pagar uma advogada. Não, a Defensoria Pública é isso, gente, é para todo mundo, não gastar o dinheiro, é o serviço que o Estado oferece para a mãe. E tiveram duas situações, assim, que eu acho importante citar. Primeiro, teve um momento nessa cena de uma outra mulher que ela é julgada, nossa, mas você vai fazer isso com ele, né, com o pai? E também e outras pessoas, claro, apoiando. É importante que quando a mulher vai buscar os direitos do filho dela, é porque ela tá ali, né? Ela é a tutora daquela criança, a criança ainda não tem entendimento. É um direito, a mulher não tá fazendo nada contra o homem. Se você tem filho, você tem que trabalhar e cuidar dessa criança, não é deixar
para que a mãe possa criar e dar uma pensãozinha pequena lá e achar que a mulher vai luxar com esse dinheiro. Até porque a mãe que já cuida do filho ali no dia a dia, né, e um genitor, um pai que não é tão presente, a mãe fica tão sobrecarregada, é tudo em cima da mãe. A mãe que tem que preocupar com comida, com alimentação, com roupa, com sapato, né? E o genitor às vezes está ali, eu pago a pensão, pronto, né? Com isso quando paga, né, Nanda? É um assunto muito delicado, gente, porque no final das contas, quem são mais prejudicados são as crianças, né? São. Porque enquanto os pais estão querendo usar essa questão da pensão, às vezes para se vingar, né, do outro, alguma coisa assim, quem é penalizado é o filho. É. Porque se a mãe está mantendo essa criança sem a pensão, né, existe toda uma sobrecarga financeira, emocional, mental, que a gente já sabe que fica em cima da mãe. Mas se o pai ajudar, essa criança... Ajudar não, gente, que essa palavra é horrível. Se o pai cumprir com a obrigação dele, essa criança vai poder ter mais acesso ou a uma educação melhor, ou a um acesso à saúde melhor, alimentação. Porque, sinceramente, gente, a não ser que você seja uma das mães dos filhos do Neymar, né? Ou alguma outra coisa, ninguém tá dando pensão pra sobrar dinheiro pra mulher ficar fazendo, luxando não, gente. Até porque tá tudo caro, gente. Imagina uma criança, né, que precisa que cresce e troca muita roupa e vai passando pelas fases da vida, que quer estudar, né, quer fazer um curso ali, é muito difícil. Então eu vou deixar um conselho para as mulheres aqui, gente. Compra um bebê reborn. Vai ter filho, não. É muito caro. Vai ter filho, não, e aí, gente. se você cansa, você coloca no guarda-roupa. Porque assim, nossa. E outra coisa, quando você for se relacionar com alguém, for ter filho, conversa, assina, põe os termos, vai no cartório. Antes de ter o filho, faz um contrato antes de ter o filho. Nem sei se é possível juridicamente, tá, gente? Tô falando potoca aqui. Mas procura Vai na rede social, fuça a vida da pessoa fuça lá a bastante. Patrícia Joe, que é dessa vara aí de família. Entra no Instagram dela e pergunta pra ela se é possível fazer. Não tem acordo pré-nupcial? Tinha que ter um acordo pré-filial. Eu acho que tinha que ter. Porque aí já fica tudo combinado, porque o povo fala que o combinado não custa caro. O combinado não sai caro. Não sai caro. Então pronto, vamos combinar. Eu já acabei de parir uma lei aí, nova, pra gente. Vamos agora no seu assunto, Nanda. Eu vou fugir da maternidade. Eu vou falar de uma coisa que me incomoda e eu ouvi um podcast essa semana falando um pouco sobre isso. Nunca se teve tantos produtos pro bem-estar físico, mental, e nunca se teve tanta gente doente. Então, assim, essa conta aí não tá fechando. A obesidade aumentou. E aí a gente tem o que hoje? Tem Mounjaro, tem, como é que chama? Saxenda, que já existia, mas Mounjaro é mais recente ainda agora, né, nas farmácias e tudo mais no Brasil. E, além disso, a gente tem uma tendência que é do ser humano, que é minha, suas também, quem nunca fez isso, né? De pegar atalhos, né? Eu quero emagrecer, aí eu vou tomar ali um remedinho, vou tomar um trem pra emagrecer. Meu cabelo tá caindo, eu vou comprar a gominha, a balinha em forma de ursinho. E o gummezinho pra poder meu cabelo parar de cair. Eu não vou investigar se eu tô com problema hormonal, de vitamina, de estresse. Mesmo a vitamina que vem ali na balinha, gente, ela não é o suficiente pra fazer seu cabelo parar de cair, não. Mas você tá se enganando, né? Que você vai fazer isso e que vai dar resultado. O creme pra reduzir celulite, o creme pra reduzir medida, o creme pra levantar o bumbum. E por que eu tô falando isso no observatório? Porque quem consome mais isso? As mulheres. Já tem hoje um público, né? Masculino, LGBTQIA+, mas somos nós, gente. Porque existe uma cobrança toda nossa, né, sobre isso. Mas a gente tá aqui pra contar uma coisa que você tá cansado de saber. Que eu tô cansada de saber e continuo comprando os remédios aí pra coisar. Mas melhorei bastante, tá? Já caí muito, assim. Melhorei bastante. Pra tentar me encaixar num padrão, sendo que se você não fizer atividade física, se você não dormir tantas horas, se você não diminuir o seu cortisol, que vem do estresse, tiver uma boa alimentação, não vai mudar. E eu tô falando agora da saúde de dentro. Não tô falando só da estética, não.
E aí a gente estava comentando sobre isso, a gente precisa fazer um recorte social, porque não é fácil para todo mundo. Às vezes, para mim, vou chegar em casa, vou conseguir dormir tantas horas, mas às vezes tem uma mãe que tem criança pequena, que vai ensinar dever de casa, a criança vai chorar de noite, que a qualidade do sono não é boa, tem pessoas que não têm acesso ao dinheiro para pagar uma academia, ao plano de saúde para fazer exames, plano de saúde, né? para fazer os exames, tem toda essa questão. Mas a gente tem que tentar minimamente dentro do que está disponível. E aí eu estava pensando hoje de manhã sobre essas academias da cidade. Né? Porque na minha época não tinha isso. Agora tem. Tem alguns aparelhos lá, uma caminhada. O podcast todo que eu estava ouvindo, a moça falou assim, gente, atende o telefone em pé. Ou, enquanto você fala no telefone, caminha para lá e para cá. Porque tem gente que nem parece assim, uma besteira, mas tem gente que não levanta a bunda pra nada. Não usa elevador, usa escada. E sedentarismo, gente, sedentarismo é CID, vai virar doença. Mais cedo ou mais tarde vai virar doença. Então, assim, mas é chata, não sei o quê. Gente, eu sou igual a vocês. Eu tenho um tempo que eu já tô direitinho assim na academia, mas é muito difícil. Vira e mexe eu como que eu não devo. Eu roubo em alguma coisinha que eu precisava fazer. Mas o importante é não desistir. É a gente ir lá todo dia, né? Eu acho que nós somos bombardeados o tempo inteiro, né? Com esses produtos e com imagens que a gente fala, nossa, eu quero estar daquele jeito. Tem acontecido, algumas vezes, eu já vi na internet, comigo algumas vezes, que lá tem uma receita tal, pede se você quer a receita. Aí eu coloco lá, eu quero. A pessoa manda a receita, parece que é gostoso o negócio. Todo mundo. E aí, de repente, começam a mandar link de remédio. Sempre com a receitinha de algo saudável, vem o link do remédio. Falei, essa aí eu não caio, não. Não caio porque há muito tempo eu já usei Mas já caiu. Já caí muito. Só que, e a gente cai com creme que você quer resolver ali, porque eu acho que a gente vai envelhecendo, a gente tem que gostar do jeito que somos. Mas vou ser muito hipócrita se eu falar assim, não, tô gostando. Não, mentira, eu quero sempre fazer alguma coisinha. Acho que todo mundo quer, né? Mas aqui, e o tanto de creme pra skincare? Você tem cara pra passar o tanto de produto? Eu não tenho que o cara. povo manda passar? Eu não tenho cara nem bolso. Eu não tenho cara, não. Isso que eu ia falar, não tenho cara, não tenho bolso. Mas eu acho, gente, que assim, eu não posso falar um culpado por isso, mas assim, a gente é muito bombardeado também por essas influencers, né? Que ficam mostrando esse produto que pra elas dá certo. É porque assim, a gente é totalmente influenciável. Se a gente não fosse influenciável, não tinha o tanto de influência Não tinha tanto de influência que tem. Então você fica vendo uma influencer lá que tá tomando a balinha e depois, de repente ela mostra o cabelo. Olha como que meu cabelo cresceu. Gente, muita coisa na rede social. Posso falar mais da metade, é tudo mentira. Eu vou falar da Virgínia. Tipo, a pele da Virgínia cheia de espinha, né? E passa produto pra não ser. Eu falei, que é isso? Mas é assim? E aí você fica naquela lá. Mas, claro, a Virgínia tem 3 babás pros filhos, né? A Virgínia tem uma condição financeira ótima. A Virgínia fala no CPI. Então é difícil. Não, mas e mesmo assim, não tem a pele que a gente quer. E por que a gente tem que se comparar com essas influencers, gente? Por quê? Sabe? Por que você não pega uma influenciadora aí bacana que mostra, né, o real ali? Porque tem influenciador, sim, que é real, que não aceita receber dinheiro para fazer propaganda de jogo do Tigrinho, sabe? Não aceita nada. Mas a gente é bombardeado e a gente quer seguir a digital influencer que é magra, né? Que tem tudo ali à disposição dela e isso acaba prejudicando a gente. E não tem como. Acho que a gente tem que tentar se policiar, tentar gostar um pouquinho da gente. Uma hora ou outra a gente vai ter o deslize, mas é um assunto que a gente tem que realmente fazer, porque nada vem de graça, né? Nada vem assim, rápido. E a gente tá falando, né? A gente acabou de falar de jogo do Tigrinho, de um monte de gente que perde muito dinheiro fazendo isso. Gente, eu já perdi muito dinheiro comprando coisas que eu achava que ia fazer um milagre no meu corpo e nunca fez. Sabe? A gente já gastou dentro do contexto econômico que a gente vive, já gastou muita coisa tentando caber num lugar que nunca vai me caber, porque às vezes a minha estrutura óssea eu tenho um ombro largo, então eu nunca vou ser fininha aqui, tem coisa que não muda, a gente cria uma ilusão que eu vou comprar um produto, que esse produto vai acabar com a minha celulite. Não existe, gente. E outra coisa, pessoa normal tem celulite. Isso é, assim, a brasileira, a gente sofre mais que as outras. Porque quando você pega... Eu tava assistindo um seriado, que até indico pra vocês. O nome é bem ridículo, tá, gente? Amigas do Fundão.
mas eu gostei bastante. E nele, são mulheres com os corpos na Europa totalmente livres. Lá pode fazer topless na praia. Então, assim, aí você olha, assim, são mulheres normais, igual a mim, você. E elas estão nem aí com o corpo delas. Estão super felizes, tranquilas. E a gente fica problematizando, não põe um biquíni, não põe, porque ou usa maiô pra não usar biquíni, porque tem problema com a barriga. Eu tô falando de mim, tá, gente? Tô falando de ninguém, não. De nós, é todo mundo. Mas essa é a realidade de todo mundo, né? E quando a gente começa a se identificar isso na gente, eu acho que é mais fácil pra você resolver esse problema. Por exemplo, questão de exercício, eu não fazia exercício, eu era muito sedentária. Há 3 anos eu comecei a fazer um exercício que eu amo, que não me emagrece. Eu faço jiu-jitsu, não me emagrece, mas eu sou outra pessoa. Então, isso, mas eu entrei pra emagrecer. Hoje não, e eu amo, eu tô bem melhor, porque eu tenho mais condicionamento físico, consigo fazer um monte de coisa que eu não fazia, e eu acho que eu sou outra pessoa. A endorfina, né, Aline? É endorfina, porque, vamos imaginar uma coisa, às vezes você não quer ir numa festa. Aí você vai toda chateada, e chega lá e a festa é muito boa, e você volta ok. Às vezes você não quer transar. Aí vai dar trabalho pra começar, aí depois você começa, foi bom, gozou, ótimo. Aí o que acontece? Atividade física é a mesma coisa. Atividade física é a mesma coisa. Depois que você coisa. termina, vou fazer uma coisa, você termina a corrida totalmente chapada de endorfina. O difícil é ir, mas depois é tão bom voltar e tão bom voltar endorfinada que a gente acaba querendo ir todos os dias, né? E só falando uma coisa, Nanda, que eu achei importante, a palavra que eu mais odeio nessa vida, gente, é o tal do negócio padrão. Corpo padrão, você tem que entrar no padrão. Eu sou o meu padrão, a Fernanda é o dela, a Amanda é o dela. A gente não tem que entrar nesse padrão, sabe? Esse padrão não existe. Essa palavra, se eu pudesse cortar ela do dicionário, da nossa vida, eu cortava. Padrão. Cara, não pode, sabe? Você não pode se condicionar ao padrão do outro, ao padrão que a sociedade, né, estabelece ali pra você. Eu acho isso importante também falar pras pessoas, Nanda. Pois é, mas agora a gente vai, tá, gente? Mas domingo a gente tá esperando vocês, 8h30, no Jornal da Itatiaia, nosso encontro. Observatório Feminino. E quarta-feira de novo que vem. Tchau. Aqui, curte, comenta, compartilha. Conta pra gente o que você quer ouvir, pode mandar né, da dicas, né, gente. mandar O que vocês estão achando? Que medo. Conta tudo pra gente, tá? Um abraço. Beijo. Beijo, tchau.